noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja aqui entre nós, que possamos recolher do ambiente aquilo que nós viemos buscar: paz, tranquilidade, serenidade e aprendizado, né, que é o que a gente mais precisa para viver uma vida no dia a dia de verdade aí dentro dos ensinamentos tão sábios do Mestre Jesus, né, que quer através das suas parábolas, quer através dos seus ensinamentos, que tenhamos uma vida plena. E para que a gente tenha uma vida plena, não tem muito segredo. Para que a gente seja feliz, também não tem muito segredo. Já está tudo dito há mais de 2000 anos, e até antes de 2000 anos nós encontramos ali muitos filósofos, muitos outros mestres que passaram aqui pela terra, que nos deixaram ensinamentos preciosos. Hoje nós vamos estudar a parábola dos talentos. Vamos trazer, né, isso para a nossa realidade, né? Entender o contexto lá de 2000 anos atrás, que Jesus falou, mas trazer isso principalmente para a nossa realidade. É algo que a gente traz, né, com muita alegria, justamente porque é algo que vai fazer com que nós tenhamos uma experiência na Terra, nesta reencarnação, mais proveitosa, mais útil do ponto de vista de evolução espiritual, para que não possamos chegar no plano espiritual e nos arrependermos daquilo que nós viemos fazer aqui e não fizemos. E depois colhermos numa próxima vida não tantas, às vezes, facilidades como temos na vida atual. Uma coisa que o ser humano tem e que é um presente de Deus é a liberdade de escolha. Por exemplo, nós escolhemos estar aqui essa noite, com chuva, com frio, mas estamos ali e fizemos uma escolha, sábia escolha. Alguns hoje vão assistir pelo Facebook, que também é uma escolha, também uma forma de conseguir conhecimento. Enfim, né, nós estamos engrandecendo a nossa espiritualidade, engrandecendo a nossa experiência de vida, reforçando esses conceitos que muitas vezes nós já ouvimos, mas que muitas vezes nós esquecemos, nós deixamos de lado por conta da pressão, né, da pressão do dia a dia, né, da pressão da matéria que exerce sobre nós, dos cuidados exagerados que nós temos em ficar preocupados com o futuro, em ficar preocupados com o passado e esquecer de viver um dia de cada vez, uma lição de cada vez. Para que a gente possa bem compreender o que nós vamos fazer com os nossos talentos, que todos nós o temos, eu vou pedir para a Vânia primeiro fazer uma prece de abertura para a gente harmonizar, ficar em sintonia com os amigos espirituais, para que eles possam nos intuir também na palestra, né? E todos nós vamos, por favor, acompanhá-la mentalmente. Pai amado, Mestre Jesus, todos os mentores da casa, os nossos mentores espirituais, muito obrigado por mais essa noite de oportunidade de podermos estar aqui todos reunidos em Teu nome, Pai, e em nome do nosso Senhor, Mestre Jesus, que tanto amor tem por nós e tantas coisas boas tem para nos oferecer nesses aprendizados. Que essa noite possamos todos juntos assistir e compreender com coração e sabedoria todas as palavras que forem ditas neste grande ensinamento. Que aqui possamos encontrar consolo e mais luz, Pai, porque todos nós aqui buscamos os nossos irmãos que também estão no plano espiritual e hoje visitam a nossa casa, que todos também possam se beneficiar dessa linda, maravilhosa chuva de energias e de bênçãos que vem do Senhor. Que essa noite possamos juntos, então, dar início a mais um trabalho e que possamos sair daqui melhores do que viemos, encontrando aqui a paz e toda a energia boa que a gente precisa para seguir no nosso dia a dia durante essa semana. Muito obrigada a todos que estão aqui. Damos agora, então, início aos trabalhos de hoje. Muito obrigada, Mestre Jesus, mentores, todos que estão aqui
Assim seja. Então vamos lá. Vamos primeiro ver a parábola corrente, né? Toda ela. E depois nós vamos comentar cada trechinho dela. E depois fazer também uma relação, né, com o que Jesus disse lá há 2000 anos, se aplica à nossa realidade atual. Vamos fazer essa reflexão, como que a nossa realidade atual está inserida dentro desse ensinamento de Jesus. Então a parábola está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. É uma parábola que consta de qualquer evangelho, não é exclusividade do Evangelho Espírita, é sempre bom a gente reforçar isso. Dentro do livro Evangelho segundo o Espiritismo, não tem nenhuma mudança nos textos. O que Kardec fez foi simplesmente pegar um texto da Bíblia tradicional, do Novo Testamento tradicional, alguns dos textos, e tecer um comentário sobre esses textos à luz do ensinamento da doutrina espírita. Então não existe mudança do texto. Talvez exista uma mudança de compreensão do ensinamento. No caso da parábola dos talentos, ela é bem clara quanto ao ensinamento, mas é sempre bom a gente ouvir diversos pontos de vista, Aí a gente forma o quê? A nossa opinião. Muito importante a gente nunca comprar opiniões formadas, de quem quer que seja do maior estudioso, seja de uma autoridade em escrituras, podemos falar assim. O importante é que a gente leia, que a gente busque a informação e que a gente faça uma reflexão daquilo que a gente compreendeu. Somente assim a gente vai conseguir interiorizar. Tudo que vem de fora, tudo que é pronto, geralmente é mais fácil, mas não agrega. Não é algo que vai agregar muito para nós, vai ficar somente aí na esfera do conhecimento. Quando nós fazemos o nosso entendimento, quando aquilo bate fundo na nossa alma, no nosso coração, aí sim, a gente tem aí uma verdadeira transformação. Então a parábola diz para a gente o seguinte, que um homem chamou seus servidores e lhe entregou alguns dos seus bens. Deu 5 talentos. Talentos era a moeda romana de antigamente, É paralelo mais ou menos às nossas qualidades de hoje em dia, mas era a moedinha que circulava no império e se chamava talento. Então, esse homem, deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, ou seja, 5 moedas a um, 2 moedas a outro e 1 moeda a outro, segundo as suas capacidades. Ou seja, ele mais ou menos fez uma avaliação daqueles funcionários que ele tinha e distribuiu ali, um total aí de 7 moedas, de acordo com o que ele acreditava que cada um pudesse administrar. O que recebeu 5, fala ali a parábola para a gente, fez comércio, aproveitou desses talentos, ainda fala que ele negociou com bancos, e conseguiu juntar outros 5, ou seja, ele ficou com 10, ele recebeu 5 moedas, ficou com mais 5, ficou com 10. O que tinha 2, ganhou outros tantos 2 talentos, conseguiu dobrar também, aquela quantidade de moedas que ele recebeu. Porém, aquele que tinha um só, ele ficou com receio, ficou com medo, falou, ixi, mas eu recebi um só, e se eu fizer bobagem? E se eu fizer besteira com essa moeda? O que ele fez? Cavou ali um buraquinho na terra, como mostra ali a nossa imagem, e enterrou. Marcou ali o lugar, enterrou, escondeu, bonitinho, falou, bom, aqui ela está segura, aqui o meu talento está seguro. Passado algum tempo, então passado um longo tempo, o amo voltou, o chefe ali voltou e chamou para um acerto de contas. O que recebeu 5 talentos, lhe apresentou outros 5. O que recebeu 2 talentos, lhe apresentou outros 2. O amo lhes disse, servidores bons e fiéis, confiar-vos-eis outras coisas, compartilhem da alegria do teu Senhor. Ou seja, eles comprovaram ali que eles sabiam administrar aquilo que eles receberam, conseguiram multiplicar de acordo com a capacidade de cada um e iriam ali receber muitas outras coisas e compartilhar de uma alegria, de um trabalho bem sucedido. Chegou a vez lá do nosso amigo, Nosso amigo que enterrou a moedinha na terra, que ficou ali com receio, E ele falou ali para o dono, daquela fazenda, daquelas terras, aquele empresário,
sei que é severo. Por isso escondi o teu talento na terra, aqui o tens de volta. Né? Pegou a mesma moedinha, né? Crente que falou, bom, beleza, né? Não perdi, vou entregar ali de volta aquilo que ele me deu. Né? O Senhor falou para ele, servidor mau e preguiçoso, tirem o talento que está com ele e deem ao que tem 10 talentos. Seja esse um servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Não se assustem, né, com a parte mais enfática da parábola. Quando Jesus abordava as pessoas para contar as parábolas, a gente já viu isso aqui algumas vezes, ele precisava utilizar de exemplos fortes. É como a gente fala para, às vezes, brincava com as crianças, né, que fala, olha, não vai na rua que o homem do saco vai pegar você, né, o carro preto vai te botar para dentro. Então ele precisava realmente de um exemplo forte, porque ele estava conversando com crianças espirituais. A época em que Jesus veio aqui à Terra era uma época extremamente brutal, extremamente onde as pessoas eram ainda, né, pouco esclarecidas, tanto do ponto de vista educacional, que praticamente, acho que 99,5% da população não sabia nem ler nem escrever, era em sua esmagadora maioria artesãos, construtores e agricultores, e somente uma pequena elite, né, era a que dominava ali a escrita e a leitura. Então era realmente muito difícil de chamar a atenção desse público. Então Jesus recorria a exemplos fortes, recorria a impor um pouquinho de medo, né, para que eles pudessem ali prestar um pouquinho mais de atenção ao ensinamento. Então, o que essa parábola vem falar para a gente, né? O que ela, na verdade, vem nos comunicar? Que cada um de nós, né, recebe uma cota, né, de talentos, podemos falar assim, na nossa língua, né, atual. O talento veio a calhar, né, até a palavra talento vem a calhar, porque tem tudo a ver com as nossas competências. Tem tudo a ver com que aquilo que a gente sabe fazer, de certa forma, de melhor, ou que recebeu educação para que pudesse se aprimorar aquele talento nosso. E normalmente, o que a gente costuma fazer com alguns dos nossos talentos? É essa reflexão principal que essa parábola nos conduz. Então nós recebemos ali da nossa família, né, seja dependendo do país ou da condição que a gente nasce, nós recebemos ali uma cota de educação, uma cota de aprendizado que aprendemos com os nossos pais, com a nossa família, na escola, e aí nós vamos partir aí para empregar isso a favor da sociedade, né? Isso seria algo comum. O problema é que normalmente, né, nós não enxergamos os talentos que nós temos. Primeiro obstáculo, né, as pessoas costumam menosprezar as suas próprias qualidades. E menosprezando as qualidades ou não prestando atenção no talento que se tem já nas mãos, né, acaba por não desenvolver aquilo que já tem. E fica sempre com falta de alguma coisa, sempre achando que o talento do outro é que é melhor. Que se eu fosse como o outro, eu estaria bem. Se eu tivesse a oportunidade que o outro tem, eu estaria bem. Se eu pudesse ganhar o dinheiro que o outro ganha, eu estaria bem. Enfim, sonhamos a vida inteira em conquistar algo de fora e esquecemos de olhar para aquilo que já temos e que tem que ser desenvolvido. A parábola mostra que aquele que recebeu 5 moedas e fez um bom trabalho e multiplicou essas moedas por mais 5, o que aconteceu com ele? Ele não só foi agraciado, né, com outros bens, mas ele participa de uma alegria do Senhor, como fala na parábola. O que isso quer dizer? Quando nós recebemos uma capacidade ou uma instrução, seja ela médico, advogado, engenheiro, arquiteto, administrador de empresa, ou qualquer curso técnico, qualquer habilidade, pedreiro, construtor, manicure, enfim, todas as profissões, todas elas, recebemos uma habilidade, fomos treinados e somos competentes naquela habilidade. Se nós fizermos ela
com excelência, o que quer dizer? Se nós nos dedicarmos àquilo com prazer não só aquele prazer de ser remunerado por aquilo, né? Porque a remuneração, né, apesar de não ser assim na nossa sociedade, mas ela deveria ser encarada por uma consequência de um trabalho bem feito. O problema é que normalmente a gente inverte, né? A gente quer primeiro a remuneração para depois fazer o trabalho bem feito. Esse é um grande problema que a gente aprendeu. Primeiro eu tenho que ser pago para depois exercer, né, a minha competência. E deveria ser invertido, eu deveria praticar a minha habilidade, a minha profissão com excelência, e como afirma propriamente Jesus, né? Primeiro colocar à frente, né, a habilidade, o mundo espiritual, a busca das coisas de Deus, e o resto todo nos é dado de acréscimo. Quando a gente é sincero, quando a gente realmente passa essa sinceridade naquilo, e essa competência, esse prazer naquilo que a gente está realizando, nós com certeza seremos reconhecidos. Talvez não naquele momento, talvez não por aquelas pessoas que estejam naquele momento na nossa volta, mas em algum momento nós vamos ter uma resposta assim do universo, né, para que a gente possa ampliar ainda mais essa competência. Então, se hoje eu estou insatisfeito com a minha condição, com o que eu estou exercendo, ou com o que eu estou ganhando, ou com a evidência que eu tenho, o que eu tenho que fazer? Qual é a lição dessa parábola? É justamente trabalhar bem aquilo que eu recebi, para que eu possa ser ampliado a responsabilidade que me é dada e ampliada, né, a participação que eu vou ter nesta alegria que é citado também na parábola. Da mesma forma, o plano espiritual, né, ele sabe que cada um tem uma condição de trabalho. Então não é dado a ninguém algo que não seja possível de se realizar. Veja que foi dividido na parábola de acordo com o quê? Com a sua capacidade. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e um recebeu apenas 1. E não foi cobrado de ninguém um absurdo, né, você recebeu, agora você tem que cumprir. Não, cumpra de acordo com a sua capacidade. Tanto que cada um conseguiu aquilo que se dedicou. Em contrapartida, né, a esmagadora maioria do que a gente, e às vezes a gente mesmo se pega fazendo isso, o que acontece? Nós temos um talento, nós ficamos com medo de usar desse talento, ou mesmo não reconhecemos que temos esse talento e fazemos como o nosso amigo aí da parábola. Pegamos nosso talento, enfiamos debaixo da terra, nos escondemos e passamos uma vida inteira sem colocar para fora, sem estender à sociedade esse talento. O que vai acontecer? Por que Jesus fala de choro e ranger de dentes? Porque nós sabemos na doutrina espírita que nós estamos aqui para evoluir. E tudo que não evolui na natureza, se nós pegarmos a natureza como exemplo, tudo que não progride, estraga. Se nós pegarmos a água mais pura da montanha do Himalaia, que seja da neve do pico do Everest, que não tenha contaminação nenhuma, colocarmos ela num recipiente e deixarmos ela paradinha ali, acho que por 1 mês, 2 meses no máximo, e nós formos tomar essa água, se ela ficar quietinha ali, ela vai estar estragada. Por mais pura que ela seja, ela vai apodrecer. Né? Tudo na vida foi feito para ser utilizado. Uma fruta que não é colhida e que não é comida, o que acontece? Apodrece. Né? Cai na terra, apodrece, vira adubo, pode continuar com a sua utilidade, né? Porém não serviu a finalidade principal dela, que seria a alimentação. E assim são os nossos talentos. E aí alguém pode falar para mim, mas eu não tenho talento nenhum. Né? Eu não sou inteligente, eu não sou... Isso independe, né? Todos temos, basta procurar. Todos podemos ser úteis de alguma forma. Eu vi um exemplo fantástico de um senhorzinho, não lembro agora se foi no Facebook, se foi em outro site, um senhorzinho que estava em um asilo, né, foi deixado lá no asilo pela família, já estava há algum tempo.
O que ele fez nesse asilo? Ele poderia ficar o quê lá, né? Quando a gente vai para um asilo deve ser terrível, né? Deve ficar em depressão, chateado porque a família abandonou. Podia ali sentar e ficar passar o resto da vida esperando a morte chegar, né? Como diria o Raul Seixas, né? Sentado com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, né? Ele fez isso? Não. Sabe o que ele aprendeu no asilo? Porque ele era o único homem praticamente ali do asilo. Aprendeu a tricotar. Ele aprendeu a fazer crochê. E sabe o que ele fez com essa habilidade, com esse talento? Que às vezes estava até nele, que era um talento manual que ele já tinha, né? Ele começou a produzir gorrinhos para os moradores de rua, né? Olha que exemplo magnífico, né, que a gente tem de uma pessoa que, pior condição possível, ela não poderia ter, foi abandonada pelos familiares, foi abandonada pela sociedade, estava lá de favor, numa casa de repouso, e começou a tricotar, né? Aprendeu a tricotar, né? E começou a fazer, pediu doação de lã, e começou a fazer, já tinha feito mais de 800 gorrinhos para desabrigados, né? Então, o tempo livre que ele teve ali, ele aplicou muito bem aplicado, né? E às vezes a gente acha que não tem habilidade nenhuma, né? Às vezes a gente acha que não pode agradar ninguém com a nossa habilidade, né? Então, às vezes a gente fala, poxa, mas é minha função, né, que eu exerço, é a função de casa, é a função mínima de um escritório, né? E será que eu não faço algo que eu possa agradar? Será que manter um local organizado, um local limpo, né, fazer aquilo com excelência não é um trabalho que eu tenho que fazer com qualidade, que eu tenho que exercitar o meu talento? Será que as pessoas não estão, eu não tenho que me sentir feliz porque as pessoas não estão usando aquele local organizado, aquele local limpo? Seja qual for, né? Tem tantos exemplos que a gente tem, né, de ocupações simples e que são imprescindíveis. A gente mal lembra, né, dos garis, coitados, né, que estão aí nesse frio agora, correndo atrás de um caminhão, né, que a gente sabe que acho que é terrível, né, que eles têm que fazer aquilo numa velocidade imensa, correndo riscos, tudo. Ninguém nem lembra, né? E olha que trabalho maravilhosamente importante, né? É um talento, primeiramente, né? Porque se eu correr uma esquina com a barriguinha que eu tô aqui, eu já caio na primeira esquina sufocado, né? Com o coração disparado. Primeiro, ele já é um atleta, né? Ele já está treinando ali, já é um atleta. Todos eles são impecavelmente em forma, né? Depois, olha a proporção do benefício que eles trazem à sociedade. Imagina uma semana sem ninguém recolher o lixo. Gostoso, né? A gente já viu quando teve greve, né? Como é que fica, né? Então, assim, poxa, eu sou um gari, não tenho talento nenhum, muito pelo contrário, tenho um talento extraordinário, né? Extraordinário, que às vezes pode ser que aos olhos da sociedade atual você não seja valorizado, mas você tem que se sentir valorizado com esse talento que você recebeu. E aí, em contrapartida, né, nós temos tantos outros que às vezes recebem talentos em abundância, né? Educação de excelência, condições de serem médicos, advogados, políticos, engenheiros, né? Profissões, né, de certa forma de expoentes, né, que você pode se tornar ali bem visível para a sociedade. E o que faz com isso? Se fosse ainda só enterrar, né, na terra e não praticar, ainda o mal seria relativamente pequeno, né? Mas muitos utilizam isso para prejudicar as outras pessoas, para prejudicar a sociedade, ou para fazer um prédio que vai desabar na cabeça das pessoas por ganância, né? Por ganância, por ver o egoísmo de ter sempre mais, de ter mais dinheiro. Um advogado que vai defender pessoas que ele tem noção de que são culpadas, né? Mas faz aquilo por dinheiro. Um médico que vai exercer a sua profissão de uma maneira antiética, como nós vimos aí nos noticiários, tudo pelo quê? Ambição, dinheiro, egoísmo. O que será desses talentos quando for aí o dono da fazenda vier pedir contas? O que é o dono da fazenda vier pedir contas? É quando nós passamos lá para o plano espiritual. Ah, mas é Deus que vai chegar lá para mim, é Jesus, né? Que vai chegar para mim e falar assim, ô, o que você fez aí com o que eu te dei? Não, nenhum nem outro. E nem os espíritos, né? Nem São Pedro, nem nenhum desses que a gente imagina que vai estar lá na porta do céu esperando a gente.
será a nossa consciência. Porque todo o espírito sabe, pode estar anestesiado aqui na terra, né, pela pressão da matéria, pelo corpo físico, pela ilusão da mente, né, que é provocada às vezes em alguns seres, né, que só existe ele ali no mundo e só existe a satisfação, né, das coisas terrenas. Porém, quando ele estiver liberto deste corpo, volta toda a carga de compromisso à sua consciência. E aí sim é que fala Jesus que haverá choro e ranger de dentes, não porque vão me castigar, mas porque eu vou me sentir mal com aquilo que eu recebi. Eu vou entender que eu fiz bobagem e que eu perdi às vezes uma vida inteira de evolução, né, jogando algo que eu recebi fora. E numa próxima vida, talvez, eu não tenha as mesmas facilidades, eu não tenha as mesmas oportunidades. O talento pode até ficar lá embutido, porque isso a gente não perde, né? É uma conquista, às vezes, de muitas vidas, né? Algum diferencial que a gente tem, cada um tem o seu, né? Porém, eu posso nascer em meios que não me proporcionem facilidade de desenvolver aquele talento como eu tive nesta vida. E atrasar todo o meu processo evolutivo justamente por não ter trabalhado esta questão. Vamos ver alguns exemplos aí, né, de pessoas que utilizaram bem e que utilizaram mal os seus talentos. Vamos, para a gente não ficar só na gente, né, vamos conhecer o dos outros também, né? Vou pular um pouquinho. Aqui. Madre Teresa, né, de Calcutá, recebeu ali um talento religioso, né, de ser uma vocação religiosa, de ser uma freira. Ficou só nisso? Não, né? Se dedicou como ninguém na Índia, né, aos pobres. Ela poderia ficar lá, tranquila, no convento dela, cumprindo o básico, né, das funções ali de uma freira, né, que é rezar, atender ali relativamente próxima à comunidade. Porém, ela foi muito além disso, né? Ela expandiu muito a sua capacidade no atendimento às pessoas necessitadas. Foi ao encontro, como ensinou Jesus, daqueles que mais precisavam, né? E como fala a parábola, né, ela não recebeu bens materiais, né? Mas ela recebeu, né, até porque ela não se interessava por isso. Mas ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979, que é maior honra que isso, né? E conseguir exercitar o seu talento e deixar um legado, né, da sua passagem, né, deixar uma história bonita da sua passagem aqui no planeta. Porque o que é a nossa vida, senão a construção de uma história aí que dura 80, 100, 90, 100 anos, né, com muita sorte, né, a gente tem aí de tempo, quando tem esse tempo todo, né, porque não temos que ficar com essa expectativa de longo prazo, né, a gente fala, depois eu faço. E a gente não pode pensar isso, porque a gente não sabe nem se tem o amanhã, então a gente tem que começar a fazer hoje, né, sem pensar no amanhã. Mas vamos supor que a gente tenha a graça que ela e outros às vezes têm de chegar até uma idade mais avançada, né? A gente poder olhar para trás e ver que a gente usou aquilo que a gente recebeu e multiplicou, né? E agora a gente parte para o plano espiritual, pelo menos com aquela sensação, né, de dever cumprido, né, de que deixou algo positivo para as pessoas e para o mundo. Diferente, né, do próximo exemplo, que está muito presente, infelizmente, aí na nossa sociedade, né, de pessoas que recebem a missão de gerir uma cidade, de gerir as leis, de gerir um país, de gerir, né, uma coletividade, e se deixam corromper pelas notinhas ali, né, pelo dinheiro, né, pelo poder, e jogam tudo aquilo que receberam, até que conquistaram, porque não é fácil, né, chegar a esses postos, né? Só se você nascer, né, já numa família de políticos, né, com sobrenomes, fica um pouquinho mais fácil. Mas para alguns não foi fácil chegar onde chegaram, né? E o que fizeram dessa conquista, desse talento que foi entregue nas suas mãos? O que fizeram disso? Não só enterraram na terra, né, como utilizaram da pior forma possível. Será que terão as mesmas oportunidades? Às vezes a gente fica bravo, né? Fala, mas
O cara está curtindo aí, né? Está com dinheiro, está na Suíça, tá? Só que a conta chega para todo mundo. A gente acha que não, pode não ser nessa vida, né? Pode não ser nessa vida. Pode ser que nessa vida, pela lei dos homens, a pessoa até passe relativamente em branco. Mas pela lei da consciência não passará. Não tem como escapar. Pela lei de Deus, pela lei natural do universo, você vai ter que repor tudo aquilo que você deixou de fazer. E que você tinha condições de fazer. A ninguém vai ser cobrado nada além do que a pessoa tinha plena capacidade de realizar. A ninguém é dada uma missão que não fosse possível fazer pelo menos mais ou menos. Acertar sempre a gente não vai. Mas pelo menos tendo o esforço de fazer aquilo bem feito, já está valendo. Lembra? De acordo com a sua capacidade, lhe é entregue algo maior. Muitas vezes a gente reclama que gostaria de ter postos de liderança, de gostaria de ter evidências, de gostaria de ter estudo, de gostaria de ter oportunidades que a gente não teve. Agora, será que a gente estava realmente, primeiramente, preparado? E será que a gente ia realizar isso, né, de uma forma realmente produtiva para a sociedade? Então, não é melhor a gente pegar aquilo que a gente já tem hoje e fazer daquilo que a gente já tem hoje o melhor? A excelência, realmente. Até porque isso vai gerar algo que a gente busca o tempo inteiro aí fora e que, na verdade, está muito próximo de nós, que é a sensação de felicidade. Não existe felicidade plena, né? Isso é um mito aí da mídia que se criou, que todo mundo tem que ser feliz o tempo inteiro. Na vida material, os próprios amigos espirituais já esclarecem no Livro dos Espíritos que nós seremos felizes na medida do que o nosso planeta pode nos proporcionar. Porque é um planeta material, as coisas são materiais, elas tendem a ter o seu auge, depois o seu declínio, né? Assim com o nosso corpo físico e com tudo aqui no planeta. Mas durante esse auge, né, que esse crescimento e depois a maturidade e o declínio, a gente tem este momento onde a gente pode ser sim feliz, na medida da proporção. E aonde que a gente acha esse sentimento de felicidade? É quando a gente está usando o nosso talento bem usado, bem utilizado, bem explorado, que a gente vai ter, sabe aquilo que a gente faz, que a gente nem, é tão gostoso que a gente nem vê o tempo passar? É tão bom, a gente se sente tão bem fazendo aquilo, seja o que for, né, que você gostaria de ficar o dia inteiro fazendo aquilo. Então, esse é o seu talento. Invista nisso, de preferência, para ajudar o maior número de pessoas possível com esse seu talento. Você vai ver que ali está o segredo do sentimento de ter felicidade, de plenitude, de saber que, puxa, né, eu me sinto pleno, acabou aquele vazio. Toda vez que eu estou fazendo aquilo que eu gosto muito, acaba esse vazio. Esse vazio existencial é justamente nosso espírito, a nossa consciência nos cobrando para que a gente não fique parado, não fique perdendo tempo, não fique igual a água do Himalaia, que é pura, mas que vai apodrecer. Não fique igual a fruta no pé, que vai apodrecer e vai cair, e não vai servir para nada. Então a gente tem que fazer sempre uma reflexão, muito bem pensada. O que eu gosto? O que realmente me realiza? E investir nisso. Investir em aprimorar, investir em ficar melhor ainda naquilo, investir em utilizar mesmo que não seja remunerado. Esquece a remuneração em primeiro momento. Remuneração você ganha com outra coisa. Mas faça aquilo para um maior número de pessoas. Quem sabe, né, fazendo aquilo com muita competência, aquilo se torna, né, às vezes, o meu meio de remuneração no futuro próximo. Basta eu estar preparado para isso. Agora, eu querer passar o carro, como falava antigamente, na frente dos bois, normalmente não vai dar certo. Querer exercer coisas para as quais não estou preparado, também não vai dar certo. E deixar também na inércia, a gente já viu que também não dá certo. Então é isso que a gente tinha para comunicar hoje. Muito obrigado a todos, espero que tenha sido. Espero que o som esteja bom aí no Facebook. Se tiver, por favor, aí escrevam, façam um comentário que o som melhorou. Botei pertinho, ficaram vendo a minha cara aqui mais perto, mas o pessoal reclamava muito do som. Obrigado a todos, vamos à nossa meditação.